Não, eu tô te falando aqui. Ó, te peguei no flagrante aqui. Tira a mão de mim. O outro homem dentro de casa. Para com isso. O outro homem dentro de casa, na minha cama. Deitado. Sim. Emerson, para com isso. Deitado dentro de casa com o outro homem. E o engraçado é essa vocação que alguns homens têm pra ser diretor de filmagem da sua própria traição. Pra que filmar, Emerson? Ouça a sua senhora aí, para com isso. O cara não tá pegando essa gravação e levando pra um advogado pra ele se separar sem precisar dividir nada. Ele provavelmente usa esse tipo de coisa pra jogar no grupo da família e se vitimizar, pra desse jeito o pessoal ficar com dó dele. Enquanto isso, a madame estufando a veia do pescoço. E os homens estão acordando, parece, hein? Pelo menos esse amante aí acabou de acordar. E se o Emerson tivesse chegado um pouquinho antes, talvez ele poderia pegar a pessoa aí do vídeo, a mulher amada, cavalgando. Aí é complicado. Pelo menos o cara foi educado e chegou depois que o serviço já tinha sido concluído. Mas é como diz o ditado, não adianta chorar pelo leite derramado. E parece que o rapaz que foi traído aí, o Emerson, ficou com a voz até meio tremida, parecendo que ia chorar. Mas eu acho que pra chegar nesse ponto aí da senhora tá tendo relações com outro cara, certamente houve alguns sinais que o cara pode ter feito uma vista grossa. Não é do dia pra noite que a madame aparece já com o cara na cama e é pega no flagra pelo marido. E a gente não tá vendo o cara que foi traído, né? Mas já adianto aqui a minha opinião que nesse caso foi livramento. Esse amante é um guerreiro, porque provavelmente sabia que a senhora era casada e deve ter ido mais pelo desafio mesmo, porque a situação aí, pelo que a gente vê, não é fácil, né, senhores? Com todo respeito, lógico, mas parece uma programadora de rodoviária. E falando sério agora, quantas tragédias não poderiam ser evitadas se as pessoas não fizessem mais isso? A donzela que faz isso tá colocando a vida de todo mundo em risco por nada, né, senhores? Só que às vezes o homem precisa passar por um trauma, uma situação difícil dessa pra ele acordar. Eu mesmo tive que me ferrar pra poder enxergar a realidade como ela é, senhores, porque se o cara nunca ouviu falar sobre esse negócio de Red Pill e não tem ninguém próximo a ele que possa dar um conselho decente, falar pra esse cara abrir o olho e sair fora e parar de ficar dando uma de gado, o cara acha que é normal isso. Ele fica tão envolvido nessa situação que ele não se enxerga tendo outro tipo de comportamento. E o cara fica pulando de gadice em gadice. Ele vai, quebra a cara com uma, é traído, sofre pra caramba, perde tudo, daí depois arruma outra que faz a mesma coisa com ele e isso se repete porque quem tem que mudar é o cara. Ele que tem que saber escolher melhor as pessoas que coloca na vida dele. Agora já uma donzela, igual essa aí do vídeo, só pra dar o exemplo, ela consegue relacionamento fácil, mesmo tendo essas características aí que a gente percebe nesse vídeo curto. Ela consegue não só ter um marido, como um amante também. Ou seja, os caras precisam urgentemente parar de se envolver com pessoas que podem destruir a vida dele. É que tem aquela frase que diz que um garga e um prato de comida a gente não nega nem ao mendigo, mas tem uns caras aí que levam isso muito a sério. Se a pessoa já é uma tia da merenda e não aprendeu a viver ainda, então esquece. Outra coisa também é esse negócio de homem querer se relacionar com mulher que ele sabe que é casada. Esse é o pior tipo de homem que existe, senhores. O menos confiável, o cara mais traiçoeiro, o que tem menos empatia pelo outro. Porque a gente que é homem sabe o quanto que é sofrida uma traição. E levando em conta que existe um monte aí de senhoras solteiras pro cara poder salsichar à vontade, pra que procurar uma casada e caída em muitos casos? É muita falta de honestidade e eu acho que quando o cara fala isso e com orgulho ainda que sai com mulher casada mesmo, o certo é a gente se afastar desse cara imediatamente, mesmo que a gente for solteiro, porque não dá pra confiar em ninguém hoje em dia, né, senhores? Ainda mais quando o cara deixa claro esse tipo de comportamento que ele tem. Depois que o cara se acostuma a viver sozinho, sem família, sem mulher, sem nada, ele não quer viver de outra forma. O que é melhor? Ter a sua liberdade e viver independente ou se casar com uma senhora igual a essa do vídeo, por exemplo, que só Deus na causa, né, senhores? Uma coisa é certa, nunca sai de graça um relacionamento. E se for pra perder tempo e dinheiro, é muito melhor o cara ocasionalmente procurar uma profissional que dessa forma, pelo menos o cara pode escolher uma atraente, já que não dá pra exigir fidelidade. Quando o cara decide ir procurar os serviços de uma profissional, tem dois pontos. Ele pode ficar meio
meio com a consciência pesada e pensando, poxa, eu tô pagando pra poder martelar alguém? Sinal então que eu não tô valendo nada, né? Porque tem homem mais feio que eu e consegue acasalar de graça. E a gente que é solteiro e vê esse tipo de coisa pode até pensar, mas poxa, por que o cara não fica sozinho e eventualmente quando ele precisar dar-lhe uma martelada em alguém, ele junta um dinheiro e vai lá e paga uma profissional e resolve o problema? Só que isso não vai satisfazer o cara, porque o que ele quer na verdade não é só ter uma relação íntima, ele quer ter uma relação romântica com uma deusa rara. E é esse que é o problema, é essa questão do cara querer gostar de alguém pra morar junto e construir uma família. O cara não percebe que isso é uma ilusão praticamente hoje em dia. Se antigamente era assim, as pessoas casavam, tinham filhos e ficavam o resto da vida juntas, hoje em dia isso já acabou faz tempo, só que os caras continuam com a mentalidade antiga ainda. E tá aí, ó, pelo menos descobrimos um talento nesse rapaz aí. Ele soube ser discreto porque pegou no flagra, né? Agiu nas sombras, foi um verdadeiro detetive e pelo menos teve coragem de pegar em flagrante, porque tem uns caras que tem certeza que a donzela dele tá pulando a cerca, mas fazem uma vista grossa porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Esse é o pior tipo. E o Emerson agora pelo menos ficou famoso. Ela pode trair você comigo? Pode. Trair ele, você traiu ele comigo. Traí você com ele. Gostou da traição? Gostei nada, mas tá bom. Ele não gostou, mas tá bom, pessoal, porque pelo menos pediram a autorização, né? E aí, eu posso trair ela na sua frente? E o cara falou que podia. Parece que os caras estão se sujeitando a passar por situações ridículas à toa. De repente, o Miqueinha falou que a mulher amada poderia trair ele, mas era só um teste, não era sério. Aí a guerreira parece que não entendeu nada e caiu. Foi reprovada no teste de fidelidade, apesar que ninguém mandou o cara deixar, né? Tinha que avisar então, era brincadeira. E o cara tem que pensar da seguinte forma, bom, se eu tivesse sozinho, eu não ia precisar passar por isso. Então, pra que fazer esse papel? O que o cara tá ganhando? E no final ele ainda falou, eu não gostei, mas tá bom. Se decide, meu filho, ou você não gostou ou tá bom. Se o cara é jovem e já tá desse jeito, se ele não abrir o olho, imagina o que ele vai arrumar mais pra frente, conforme ele for se relacionando com outras guerreiras. A partir do momento em que a pessoa percebe que o homem é um Miqueias e deixa ela fazer de tudo, o céu é o limite, né, senhores? Isso eu acho que é uma questão até cultural. Tem cara que acham que ele tem que estar com uma pessoa do lado, uma fulana qualquer, não importa se ela faz ele de gato e sapato ou não. Mas nenhum homem precisa disso. O cara pode muito bem viver sozinho mesmo, principalmente se ele tá nessa fase da adolescência aí, igual esse rapaz. Se ele focasse a vida dele e se desenvolver, ao invés de perder tempo com pessoas que não vão agregar nada na vida dele, ele ainda tem alguma chance de no futuro não se lascar tanto. Mas se o cara achar que isso é normal e acostumar com esse tipo de situação, coitado dele, né? E tem uma coisa que poderia ajudar muito esse cara aí a mudar de vida completamente, que é a Red. Mas muitos caras preferem viver na mentira mesmo, na ilusão, senhores. Muitos sabem que estão sendo feitos de trouxas porque estão sofrendo aí na mão das queridas, mas não querem saber de mudar. Então, nesse caso, força guerreiro. E eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou. Caso você tenha gostado do vídeo, dá um like e se inscreva se você ainda não for inscrito. Muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!